Então, vamos ver agora a segunda regra para o uso de vírgula. A primeira foi o adjunto adverbial. A segunda, o aposto explicativo. Todo aposto de caráter explicativo figura entre vírgulas, se estiver intercalado ou isolado por vírgula, se estiver antecipado ou fechando a frase. O que é um aposto explicativo? Aposto explicativo é aquele termo que explica, aquele termo que repete o antecedente. Aposto explicativo tem uma função antonomástica, repetitiva, repete o termo referente. Essa é a função do aposto explicativo. Ou seja, o aposto explicativo repete o termo por outras palavras. Sempre que houver aposto explicativo, vírgulas obrigatórias. Por exemplo, se eu disser assim, Brasília, vírgula, a capital da República, vírgula, recebe muitos turistas. Observem que neste contexto nós temos o sujeito da oração, Brasília, o verbo receber, verbo transitivo direto, quem recebe, recebe alguém. Recebe quem? Muitos turistas, objeto direto. Mas quem é Brasília, a capital da República? Observe que a capital da República repete o termo antecedente Brasília, explicando quem é Brasília. Ele repete por outras palavras. Por isso é aposto explicativo. Por se tratar de aposto explicativo, está intercalado obrigatoriamente entre vírgulas. Então fica Brasília, vírgula, a capital da República, vírgula, recebe muitos turistas. Como você tem certeza absoluta de que é um aposto explicativo? Coloque um sinal de igualdade. Essa igualdade precisa ser verdadeira. Ou seja, Brasília e a capital da República são a mesma cidade. Um explica o outro, um repete o outro. Então, a função de um aposto explicativo é antes uma função antonomástica, repetitiva, obrigatoriamente entre vírgulas se intercalado. Pode também ficar no fim da frase. Por exemplo, conheci a doutora Ana, vírgula, pediatra de Gael. Observe que neste contexto nós temos conheci a doutora Ana, pediatra do Gael. O que nós temos? O sujeito de conheci eu implícito, o verbo transitivo direto, quem conhece, conhece alguém. Conheci quem? A doutora Ana, objeto direto. Mas quem é a Ana, pediatra do Gael? Aposto explicativo. Neste contexto, o aposto explicativo fecha a oração. Está no fim da oração, obrigatoriamente isolado por vírgula. Quem é Ana, pediatra do Gael? Ana e pediatra Gael são a mesma pessoa. Isso é aposto explicativo, obrigatoriamente isolado por vírgula. O aposto, em verdade, pode ocupar qualquer posição na oração. Geralmente, o aposto vem depois do termo a que se refere. Geralmente, o aposto tem por referente um termo anterior, um termo antecedente. Mas nada obsta a que o aposto inicie a oração. Pode acontecer isso. Por exemplo, se eu disser assim, homem de visão, vírgula, Márcio inaugurou outra loja de esportes. Veja que quando eu digo homem de visão, Márcio inaugurou outra loja de esportes. O sujeito é Márcio, o verbo inaugurar, transitivo direto, quem inaugura algo, outra loja de esportes, objeto direto. Mas quem é Márcio? Um homem de visão. Está aqui aposto explicativo. Explica quem é Márcio. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente isolado por vírgula. Homem de visão, vírgula. Márcio inaugurou outra loja de esportes. Observe que, como eu disse, o aposto em geral se refere a um termo antecedente. Veja que a capital da República explica quem é Brasília. Pediatra do Gael explica quem é Ana, mas pode o aposto referir-se a um termo que venha depois dele. É o caso aqui. Homem de visão explica quem é Márcio. Então, apostos explicativos, obrigatoriamente isolados por vírgula. Da mesma forma, se eu disser o pequi, vírgula, fruta típica do Cerrado, vírgula, é apreciado por muitos. Quem é o pequi? Fruta típica do Cerrado. Aposto explicativo.
Caetano Veloso, na canção O Leãozinho, em que ele diz assim: o meu coração é o sol, vírgula, pai de toda cor. Quem é o sol? Pai de toda cor. Aposto explicativo. Sempre que houver aposto explicativo, haverá vírgulas. Se intercalado entre vírgulas. Se antecipado, vírgula. Se antecipado, vírgula. Se fechando o período, vírgula. Em qualquer posição que se encontre, o aposto explicativo se isola por vírgula. Agora, um detalhe importante, né, que acho que vale a pena nós destacarmos. Às vezes, por exemplo, neste último exemplo aqui, Homem de Visão, Márcio inaugurou outra loja de esportes. Alguém poderia me perguntar, por que não Homem de Visão ser um predicativo do sujeito? Em verdade é o seguinte, poderia ser um predicativo do sujeito? Sim, mas sem verbo de ligação? Sim, com verbo de ligação subentendido. Por que não o é? Por que é aposto explicativo? Porque homem é substantivo. Fosse apenas um adjetivo, aí seria predicativo, a vírgula de igual modo seria de rigor. A vírgula continuaria obrigatória, mas por outra razão. Cuidado, em provas de concursos públicos, vestibulares, por exemplo, é muito comum a questão pedir a justificativa da vírgula. Não basta saber usar a vírgula, tem que saber por que você está usando. Então, se nós dissermos visionário, vírgula, Márcio inaugurou outra loja de esportes. Visionário, vírgula, mas já não seria mais aposto explicativo, seria predicativo sujeito. Ou seja, no momento em que Márcio inaugurou outra loja de esportes, ele se mostrou visionário. Ele era visionário. Isso é predicativo sujeito. Obrigatoriamente isolado por vírgula, mas por outra razão. Entendido isso? Outro detalhe também. É comuníssimo, nós confundirmos o aposto explicativo com outro tipo de aposto. Cuidado aí você que redige documentos, principalmente, né, em órgãos públicos, em empresas, aí, que você que tem necessidade de escrever documentos, é muito comum você ter uma certa dificuldade e confundir aposto explicativo com outro tipo de aposto. Vamos dar um exemplo aqui? Vou dar um exemplo hipotético, tá? Por favor, não leve em conta a realidade. Um exemplo hipotético. Suponha que haja na Câmara dos Deputados, vocês sabem que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Suponha que um desses deputados se chame Juquinha do Brejo. Então você coloca assim, por exemplo, o deputado Juquinha do Brejo viajou. O deputado Juquinha do Brejo viajou. Veja, na Câmara existem 513 deputados. Juquinha do Brejo é supostamente um desses 513 deputados. Isto é aposto, mas é aposto de especificação, também chamado de aposto restritivo, aposto especificativo. Portanto, por ser um aposto de especificação, não se isola por vírgula. O aposto de especificação não se isola por vírgula em hipótese alguma. Então não cabe vírgula. O deputado Juquinha do Brejo viajou, não cabe vírgula. Mas e se fosse assim? O presidente, suponha que Juquinha do Brejo seja o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Aí eu digo assim, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Juquinha do Brejo, viajou. Veja que neste contexto nós temos presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, só existe um. Portanto, Juquinha do Brejo é também aposto, porém aposto de caráter explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente se isola por vírgula. Então vai ficar assim, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vírgula, Juquinha do Brejo, vírgula, viajou. Viram a diferença? Ó, deputados existem 513. Juquinha do Brejo é supostamente um desses 513, ou seja, o elemento anterior é um termo genérico.
Então, Juquinha do Brejo está apenas especificando um termo genérico, sem vírgula. Mas presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara só existe um. Então, Juquinha do Brejo, que é supostamente esse presidente, é um elemento único, obrigatoriamente entre vírgulas.